Sit tight, Sarah. I'll be right back. Okay. Your registration is What the? Sarah? What the heck? E se as coisas que achamos impossíveis fossem reais? Neste vídeo, vamos mostrar as criaturas mais assustadoras já capturadas pela polícia. Swear to God, I saw somebody in the car. Oficiais juram ter visto alguém no carro, capturando imagens de criptídeos e entidades sobrenaturais aterrorizantes, desde humanoides enervantes até figuras fantasmagóricas que desaparecem num piscar de olhos. Esses encontros provam que os policiais lidam com mais do que apenas criminosos. Um policial parou um carro para multar por excesso de velocidade. Quando ele verificou o registro, descobriu que estava vencido. Ao virar para falar com a motorista, ela simplesmente desapareceu. Não havia sinal dela nem do carro por perto. O policial, perplexo, olhou ao redor, mas não encontrou vestígios dela. O que aconteceu naquela noite permanece um mistério intrigante. All right. Sit tight, Sarah. I'll be right back. Your registration is Em 2023, em Manágua, Nicarágua, um grupo de policiais em patrulha avistou algo estranho à distância. Ao se aproximarem, viram uma mulher flutuando no ar, seus longos cabelos ao vento. O rosto dela era apavorante, o olhar vazio, como se estivesse fixo em algo além da compreensão. Os policiais registraram o avistamento e, em pouco tempo, as imagens se espalharam pela internet. Os espectadores ficaram chocados. Alguns descartaram como uma ilusão, mas outros estavam convencidos. Aquela era Larona, a mulher chorona do folclore. A visão dela flutuando no ar continua gravada na mente de muitos até hoje. Em uma pacata cidade da Indonésia, um homem olhou pela janela tarde da noite e congelou. No meio da estrada, uma figura sombria permanecia imóvel, irradiando uma presença inquietante. De repente, outra figura surgiu, movendo-se de forma antinatural. Sem aviso, ambos desapareceram na escuridão, cada um indo para um lado diferente. O homem ficou paralisado, incapaz de compreender o que testemunhara. Algo bizarro estava acontecendo na academia ao ar livre de um parque público. Dois policiais em patrulha observaram, incrédulos, uma máquina de exercícios se movendo sozinha, como se estivesse sendo usada por uma presença invisível. Mais tarde, um frequentador do parque viu algo ainda mais assustador. Uma bicicleta ergométrica girava sozinha, os pedais se movendo como se um ciclista fantasma estivesse ali. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o fenômeno, mas desde então, o equipamento tem funcionado normalmente, ou pelo menos é o que dizem. Uma noite tranquila em um cemitério local virou um pesadelo quando vizinhos relataram avistamentos estranhos. A polícia foi investigar, esperando encontrar adolescentes pregando peças, mas o que encontraram foi muito pior. Sons estranhos ecoavam por todos os lados, vindos de diferentes direções. O barulho era tão assustador que até os oficiais mais corajosos decidiram que era melhor sair dali imediatamente. O que causava aqueles sons, ninguém jamais descobriu. Na Arábia Saudita, policiais em patrulha noturna se depararam com uma visão perturbadora. Uma figura inteiramente vestida de branco estava parada no meio da estrada, imóvel. Quando os oficiais se aproximaram, algo ainda mais bizarro aconteceu. A figura começou a segui-los. Cada vez que o carro parava, ela se movia, retomando a perseguição de forma metódica e assustadora. Então, sem explicação, simplesmente desapareceu na escuridão. Durante uma visita a um antigo edifício em plena luz do dia, uma pessoa capturou algo inesperado na câmera. No vídeo, uma figura encapuzada vestindo um manto cinza aparece brevemente. Seu rosto era o mais perturbador, padrões estranhos e uma forma incomum, quase alienígena. Para muitos, aquilo não era humano. Alguns acreditam que a gravação capturou a presença de um djinn, uma entidade misteriosa das lendas do Oriente Médio. O que
que tornou tudo ainda mais perturbador foi o fato de ter acontecido em plena luz do dia. Isso fez muitos questionarem se realmente viram o que pensaram ter visto. O que deveria ser uma escapadela em família se transformou em uma lembrança que ninguém queria guardar. Uma garotinha curiosa e brincalhona puxou as persianas do quarto de hotel, apenas para se deparar com algo que jamais esqueceria. Do lado de fora, uma figura sombria se movia lentamente, seus passos calculados, seu olhar fixo nela. O medo a paralisou, o ar do quarto parecia ficar mais denso, e sua família, sem entender o que estavam presenciando, sentiu um calafrio percorrer a espinha. A figura desapareceu na escuridão da noite, mas o medo permaneceu. Depois disso, ninguém teve coragem de abrir as persianas novamente. Era uma noite tranquila de patrulha quando um policial notou um carro estacionado de forma estranha na beira da estrada. Algo parecia errado ao se aproximar. Jurou ter visto alguém sentado no banco do motorista. Somebody's in the car. I swear to God, I saw somebody in the car. Mas ao abrir a porta, o veículo estava completamente vazio. Convencido de que fora apenas um truque da luz, ele afastou a ideia. Mas mais tarde, ao revisar as imagens de sua câmera corporal, seu sangue gelou. No para-brisa, uma marca de mão pálida e fantasmagórica estava claramente visível, pressionada contra o vidro. Não havia explicação quem ou o que poderia ter deixado aquela marca. Era tarde da noite quando Chico avistou uma mulher parada na beira da estrada. Num reflexo rápido, ele lançou um olhar em sua direção e se arrependeu no mesmo instante. Seus olhos eram negros como a escuridão da noite, vazios de qualquer humanidade, perfurando sua alma como lâminas afiadas. Um arrepio percorreu sua espinha, o medo agarrou seu peito e ele acelerou sem ousar olhar pelo retrovisor. Seu coração batia como um tambor descontrolado, mas o pior não foi o momento, e sim o que veio depois. A imagem daqueles olhos mortos ficou gravada em sua mente, uma lembrança perturbadora que jamais o abandonaria. Ele nunca descobriu quem ou o que ela era. No meio do nada, um policial se viu encurralado por um pneu furado. Sem outra opção, seus olhos buscaram por ajuda e encontraram à distância uma casa velha e decadente. Parecia sua melhor chance. Ao entrar, no entanto, tudo mudou em um instante. Ali, parado diante dele, não estava uma pessoa, nem mesmo um fantasma. Era algo muito, muito pior. A criatura rosnou baixo e seus olhos brilhavam como brasas de um fogo impuro. O policial, tomado pelo instinto, sacou sua arma, pronto para reagir, mas o ser não atacou. Apenas ficou ali, bloqueando seu caminho, desafiando-o a se mover. Foi então que ele sentiu o gelo da verdade atravessar sua pele. Aquilo não era apenas um espírito, ele estava cara a cara com um Ifrit. Encontro aterrorizante na estrada. Durante uma patrulha noturna em uma estrada deserta, dois policiais se depararam com uma visão de puro terror. Os faróis do carro iluminaram uma criatura de aparência distorcida, com membros anormalmente longos, inclinada sobre um homem inconsciente no chão. O ser sinistro movia-se de maneira estranha, como se estivesse ligado à vítima de alguma forma. Os oficiais ficaram congelados, sem saber se deveriam intervir ou fugir. A figura tinha membros retorcidos que não pareciam humanos e sua presença naquele local escuro e desolado era completamente inexplicável. Movidos pelo instinto, os policiais deram ré no veículo e saíram às pressas, profundamente perturbados pelo que acabaram de testemunhar. O que poderia ser essa entidade? Um ser sobrenatural ou algo além da compreensão humana? Às vezes, nem mesmo os policiais estão preparados para os horrores que podem encontrar. Diálogo fantasmagórico em Houston. Este vídeo tem deixado todos intrigados. Um segurança de Houston foi flagrado conversando com alguém ou algo que não aparecia nas imagens. Seu colega, desconfiado, questionou com quem ele estava falando. Central, na 3299. Sim, senhor. Com quem você está conversando? De maneira despreocupada, o segurança respondeu.
com a senhorita Abigail. Ela está procurando pelo Sr. Griffin. Foi nesse momento que o clima ficou sombrio. Seu colega, visivelmente assustado, informou que a senhorita Abigail havia falecido 2 anos antes. Tem certeza? Você disse senhorita Abigail, mas ela morreu há 2 anos. O segurança estava simplesmente confundindo as coisas ou realmente recebeu uma visita do além. O vídeo é inquietante, mostrando-o gesticulando e reagindo como se estivesse diante de alguém. Seria uma fantasma mais educado da história ou um sinal de que já passou da hora de mudar de emprego? Você continuaria trabalhando nesse local? A perseguição silenciosa. Na noite de 20 de setembro de 2024, durante uma patrulha de rotina de bicicleta, um grupo de policiais teve uma experiência que jamais esquecerá. Tudo parecia tranquilo, até que um dos oficiais parou de repente com os olhos arregalados e vazios. Lentamente, ele ergueu a mão e apontou para um beco escuro. Ninguém sabia o motivo, mas quando a câmera seguiu o dedo dele e então viram algo escuro e veloz avançando em sua direção como um borrão. Não caminhava, não corria, apenas avançava. O pânico tomou conta e todos dispararam pelo beco, mas, ao olharem para trás, perceberam que um deles não havia corrido. O policial que apontou ficou parado, imóvel. Seria um fantasma ou algo ainda pior? Você não me verá naquele lugar tão cedo. Durante uma patrulha noturna, um policial avistou uma pessoa solitária em uma cadeira de rodas movendo-se pela calçada. Intrigado, ele decidiu abordar a situação. Ao se aproximar, a cadeira de rodas parou e, inesperadamente, a pessoa levantou-se e correu em sua direção, criando uma cena digna de um filme de terror. Espere, o que está acontecendo? Você está bem, senhora? Surpreso e assustado, o policial recuou rapidamente. A gravação termina logo em seguida, deixando todos curiosos sobre o desfecho. Se alguém tiver mais informações, por favor, compartilhe. Aparição inusitada de um duende. Em 2020, durante o período de lockdown, câmeras de segurança em San Ramon, Bolívia, capturaram algo peculiar. Um segurança, ao revisar as imagens, notou uma pequena figura emergindo de trás de uma árvore. A criatura, semelhante a um duende, vestia um poncho e caminhava em direção a uma casa próxima. Seus movimentos eram estranhos, quase como os de uma criança, antes de desaparecer na escuridão. Definitivamente não é o tipo de visão que se espera durante um turno noturno. Poderia ser apenas uma criança perdida, ou talvez algo mais enigmático. Fantasma na delegacia. Uma imagem intrigante mostra o que alguns acreditam ser um fantasma perambulando por uma delegacia de polícia. Nancy Laughlin obteve o vídeo e entrevistou os oficiais que registraram a cena em uma noite de sábado comum. O policial Carl Romero notou algo estranho nas câmeras de segurança da delegacia de Espanola. Inicialmente parecia uma mariposa, mas então surgiram pernas. Uma figura caminhou por uma área restrita, sem acionar alarmes ou abrir portões. Assustador, não é? Os policiais revisaram as imagens e confirmaram que não se tratava de um erro da câmera. Eventos estranhos já haviam sido relatados anteriormente no local, incluindo sombras misteriosas, sons inexplicáveis e até mesmo a sensação de uma respiração fria na nuca. Mas afinal, a delegacia é assombrada? Com tantos casos não resolvidos nas proximidades, quem sabe? Se fosse comigo, eu consideraria preencher meus relatórios em casa. Fantasma no hospital. Durante um plantão noturno tranquilo, um segurança hospitalar decidiu gravar uma mensagem para sua família. Tudo parecia normal, até que ele revisou o vídeo mais tarde. Lá, olhando fixamente para ele do segundo andar, estava o rosto fantasmagórico de uma mulher idosa. O detalhe mais assustador, não havia nenhuma sacada, plataforma ou qualquer outro meio de alguém estar naquela janela. Alguns acreditam que era uma ex-paciente retornando ao hospital que um dia chamou de lar. O segurança está convencido de que era algo que não pertencia a este mundo. Seja o que for, eu definitivamente adicionaria: janelas do segundo andar, a minha lista de coisas para evitar a noite. Grito na floresta. A câmera de um carro policial registrou um patrulhamento noturno próximo a uma floresta. Tudo parecia normal, até que, de repente, um grito penetrante ecoou das profundezas das árvores. O policial não hesitou, ele voltou para o carro e saiu dali
rapidamente? Hilário? Talvez. Mas quem pode culpá-lo? Aquele grito não parecia nada natural. O que vocês acham? Um animal selvagem ou algo mais sinistro? Deixem suas opiniões nos comentários. Fantasmas no asilo abandonado. O encontro sobrenatural deste policial é de arrepiar. Após relatos de pessoas desaparecendo enquanto exploravam um asilo abandonado na Tailândia, ele decidiu investigar por conta própria. Má ideia. Lá dentro, ele viu figuras fantasmagóricas vestindo roupas de hospital, aparecendo e sumindo nas sombras. O silêncio assustador e os movimentos repentinos o deixaram completamente tenso. E honestamente, quem não ficaria? Dizem que o ponto alto desse vídeo foi o grito que ele deu, talvez o mais alto já registrado em um encontro entre policiais e fantasmas. Então, o que você acha? Atividade paranormal ou apenas um policial corajoso atingindo seu limite sobrenatural? Máquina de exercício assombrada? Lembra daquele vídeo assustador de Joy na Índia, onde uma máquina de exercícios em um parque parecia se mover sozinha? Bem, parece que não foi um caso paranormal, afinal. Após pesquisar mais sobre a história e traduzir a entrevista do policial, a explicação é, na verdade, bem engraçada. Aparentemente, a máquina tinha sido excessivamente lubrificada, fazendo com que se movesse sozinha. Quem diria, né? Acho que podemos descartar a teoria dos fantasmas. Embora eu estivesse totalmente pronto para acreditar em alguns espíritos travessos de parque, a polícia de Honolulu tem uma história assustadora para contar. Uma policial compartilhou o relato de seu parceiro sobre um encontro sobrenatural que aconteceu no Mirante Pali. "O que você está fazendo aqui, tia?" Zrenia perguntou ele. Nem sempre os policiais lidam apenas com criminosos. Às vezes, eles se deparam com fenômenos que desafiam a imaginação. Eram criaturas enormes, difíceis de descrever, como algo além da nossa realidade. Aparições espectrais, eventos paranormais ou entidades misteriosas surgindo do nada. O que eles presenciaram permanece um mistério difícil de compreender. Os momentos mais assustadores já registrados por policiais. O enigma do Mirante Pali. Em uma noite silenciosa, uma jovem policial recebeu a missão de fechar os portões do notório Mirante Pali, conhecido por suas histórias sobrenaturais. Enquanto dirigia, avistou uma figura misteriosa, uma mulher de branco. Ao se aproximar, percebeu algo ainda mais perturbador. A mulher estava sentada no banco de trás do carro, sem que ninguém tivesse aberto a porta. Embora tomada pelo medo, a policial decidiu manter a calma e falar com a aparição. "O que faz aqui, tia?" Nenhuma resposta veio, mas após alguns momentos, a figura desapareceu como se nunca tivesse estado ali. A mulher misteriosa da Polônia. Em uma pequena cidade polonesa, o comportamento de uma mulher deixou todos em choque. Possuída ou apenas fora de si, ao chegarem, os policiais foram recebidos por gritos assustadores vindos de seu esconderijo. Ela se recusava a sair, apenas espiando com a cabeça, o que tornava a cena ainda mais inquietante. O mistério permanece. O que realmente aconteceu ali, entre o real e o inexplicável? Esses casos desafiam a lógica e nos fazem questionar o que mais pode estar escondido nas sombras. Mistério e coragem se encontram. Mesmo diante de um momento assustador, os policiais não hesitaram em investigar o que se escondia por trás daquela porta enigmática. Conversando com o invisível, você ainda duvida da existência de fantasmas? Então veja este vídeo intrigante. Um segurança foi flagrado tendo uma conversa séria com alguém ou algo que não podia ser visto. A situação ficou ainda mais assustadora quando um colega perguntou com quem ele falava, e a resposta foi: com a senhora Abigail. Ela está procurando pelo senhor Griffin. O detalhe mais aterrador: descobriu-se que a senhorita Abigail havia falecido 2 anos antes. O choque foi imediato. Tem certeza? A senhorita Abigail já não está mais entre nós há 2 anos. A academia amaldiçoada. Em um parque aparentemente tranquilo, policiais testemunharam algo inexplicável. Um equipamento de musculação sendo usado sem ninguém por perto. Em outro caso, um visitante notou uma bicicleta de spinning girando sozinha enquanto ele esperava pela aula. Até hoje, o mistério desses aparelhos possessos permanece sem resposta. Gritos no cemitério. Após receberem relatos de invasores em um cemitério, policiais foram investigar. Porém, ao se aproximarem do local, foram surpreendidos por gritos aterrorizantes vindos de uma fonte invisível. Aterrorizados, os agentes decidiram recuar, certos de que estavam diante de algo sobrenatural.
A caixa espiritual. Um homem utilizou uma Spirit Box para tentar se comunicar com o além. Através dela, ele recebeu instruções que o levaram a um cemitério, onde ouviu 2 nomes, Tyler e Eugene. Seguindo as orientações, encontrou uma lápide com esses mesmos nomes. Para aumentar o suspense, a voz mencionou a presença de uma entidade sombria. Coincidência ou algo mais profundo? O que você faria ao se deparar com mistérios como esses? Uma mulher tirava selfies quando ouviu gritos do lado de fora. Ao olhar pela janela, viu policiais correndo em direção a um prédio. O andar de cima estava tomado por uma estranha fumaça que parecia ter algo sobrenatural, enquanto sons assustadores ecoavam. Alguns afirmaram que os policiais tentavam realizar um tipo de exorcismo, mas o que realmente aconteceu lá dentro permanece um mistério. Carro misterioso. Em uma noite de patrulha, um policial encontrou um carro estacionado de forma suspeita. Ele se aproximou e teve a impressão de ver alguém dentro, mas ao abrir a porta, o veículo estava vazio. Juro que vi alguém ali. Mais tarde, ao assistir às imagens de sua câmera corporal, percebeu algo perturbador, uma mão pálida marcada no vidro, como se algo ou alguém tivesse estado lá. Figura sombria. Enquanto explorava um prédio abandonado, Chris ouviu um barulho estranho vindo de um dos cômodos. Lá, ele viu uma sombra negra movendo-se rapidamente. Quando tentou se aproximar, não encontrou nada. O cômodo estava vazio, como se a figura jamais tivesse estado lá. Por mais que procurasse, aquela presença nunca mais foi vista. Ritual no espelho. 2 amigos resolveram fazer um ritual na frente de um espelho. De repente, as luzes apagaram e um sentimento de pavor tomou conta do quarto. Quando olharam para a porta, ficaram paralisados de medo. Um rosto horrível os observava. Em pânico, só conseguiram gritar desesperadamente. Terror no hotel. Enquanto abria as cortinas do quarto de hotel, uma menina viu uma figura escura passando do lado de fora. A entidade parecia se mover lentamente, mas seu olhar fixo na direção do quarto fez o coração da criança disparar. O que era aquilo? Até hoje ninguém sabe. Policiais em casa assombrada. Um chamado de emergência levou policiais até uma residência onde relataram uma invasão. No entanto, ao chegar, não havia ninguém lá. Sons estranhos ecoavam pelos corredores e a atmosfera era incrivelmente assustadora. Convencidos de que o local era assombrado, os policiais saíram com uma experiência que jamais esqueceriam. Palhaços aterrorizantes. A polícia foi chamada após relatos de 2 palhaços parados em uma estrada deserta. Eles permaneciam imóveis, mesmo com a chegada da viatura, o que deixou todos desconfortáveis. Muitos acreditam que algo sobrenatural estava por trás daquele comportamento tão sinistro. Sombra e risada macabra. Durante a investigação de uma casa abandonada, um policial capturou imagens de uma sombra escura que desapareceu em segundos. Logo depois, uma risada assustadora ecoou pelo local. Apesar de procurar por toda parte, ele não encontrou ninguém, deixando a situação ainda mais perturbadora. Criatura no quintal. Certa noite, um homem ouviu barulhos no quintal e foi investigar. Ele viu uma figura negra com chifres e dentes afiados pressionada contra a parede. A criatura parecia observá-lo, imóvel. Então, desapareceu silenciosamente, deixando marcas profundas na parede. Então, o que você acha dessas criaturas aterrorizantes capturadas por policiais? Coincidência, imaginação ou algo além da nossa compreensão? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais mistérios como este. E lembre-se, nem tudo o que é visto pode ser explicado. Ou será que pode? Até o próximo enigma. I gotta get out of this god-awful place that I used to call my home. Maybe I'm going to London. Gotta find some place